Êxodo capítulo 3, nós temos uma experiência marcante. Nós temos uma experiência forte de Moisés com Deus. Nós temos uma experiência significativa na história de Israel, entre Moisés e Deus. E é sobre essa experiência que eu quero conversar com vocês na noite de hoje. Talvez nós pudéssemos falar sobre outras orações que Moisés fez, como por exemplo o Salmo 90, uma das mais conhecidas orações de Moisés, o Salmo 90. Talvez nós pudéssemos falar sobre o final, do livro de Êxodo, lá no capítulo 32, no capítulo 33, quando Moisés também faz uma linda oração. Há algumas orações registradas de Moisés, mas eu escolhi esta que nem sempre é tratada como uma oração, nem sempre é mencionada como uma oração, mas que de fato é uma oração, porque Moisés está falando com Deus, Moisés está trabalhando a sua espiritualidade com Deus, numa conversa com ele, e se oração é conversar com Deus, logo, o que Moisés está fazendo aqui nada mais é do que uma oração. Afinal de contas, ele está conversando com Deus. E o texto, o capítulo 3, nos aponta alguns momentos importantes desta oração, desta conversa, desse diálogo que Moisés tem com Deus. E eu queria dividir esses diálogos com vocês. Eu queria separar, pensar esses diálogos com vocês, tá bom? Então vamos lá. O texto bíblico diz assim, a partir do verso 1: Moisés pastorava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Minha primeira pausa nesse texto é exatamente nesta expressão. Vou ver isso de perto. O que será, que fez com que Moisés achasse, pensasse que aquele evento tão comum para uma região seca como era a região do Sinai pudesse ser diferente do que algo que costumeiramente acontecia? O texto bíblico diz que havia naquele lugar uma sarça que estava queimando em chamas. Era muito comum naquela região do deserto do Sinai, da península do Sinai, esse evento. Era muito comum, gravetos, árvores secas, pegarem fogo. Mas o que será que fez com que Moisés parasse a sua agenda, mudasse a sua rotina e desse atenção para aquilo que estava acontecendo? Claro que o texto bíblico sugere, ela não era consumida. O que implica para nós a impressão, a percepção, que Moisés viu uma sarça ardente, um graveto, um toco de árvore, um resto de vegetação, pegando fogo, queimando no deserto, e ele por algum tempo ficou observando aquele evento. Por algum tempo ele ficou observando aquela sarça que estava se queimando. Por algum tempo ele ficou observando o que estava acontecendo. E talvez enquanto ele observava e via que aquela sarça não se queimava, ele então pensou que algo diferente estava acontecendo. E estava mesmo. O que é que havia de diferente naquela sarça que se queimava e não se consumia? A presença de Deus. Quando nós olhamos para essa experiência de Moisés, quando eu penso na minha vida, na sua vida, quando eu penso nos nossos relacionamentos, com Cristo,
Quando eu penso na vida cristã, a primeira lição que eu aprendo nesse texto é que para sentirmos a presença de Deus, para desfrutarmos da presença de Deus, para nos envolvermos com a presença de Deus, precisamos mudar a nossa rotina. Como eu disse, era algo comum na península do Sinai, no deserto do Sinai, sarças ou gravetos ou vegetações pegarem fogo. Moisés podia ter olhado, visto aquilo e prosseguido, como muitos talvez fizeram, ou como muitas vezes ele fizera até então. Moisés podia ter virado o rosto, poderia ter pensado nas suas obrigações, poderia ter pensado no seu trabalho, poderia ter pensado na tarefa que ele deveria desenvolver naquele dia, podia ter pensado em um monte de coisas e seguido o seu caminho, seguido a sua rotina, seguido a sua agenda, mas não. Moisés parou, Moisés deu atenção, Moisés se envolveu, Moisés sentiu a presença de Deus, Moisés mudou a sua rotina. Para sentirmos a presença de Deus, muitas vezes precisamos mudar a rotina. Para sentirmos a presença de Deus, muitas vezes precisamos cancelar os nossos compromissos. Sabe o que eu aprendo? Que Deus não pode esperar. Seu chefe pode esperar. O professor, a professora do seu filho pode esperar. Seu médico pode esperar. Mas Deus não pode esperar. É curioso, porque nesse tempo que nós mais estamos ouvindo, é que Deus permitiu uma pandemia para chamar a nossa atenção. Deus mudou toda a nossa rotina para chamarmos a nossa atenção. Tudo que era importante ficou em segundo plano a partir dessa pandemia, para Deus chamar a nossa atenção. Agora eu faço uma pergunta a você na noite de hoje. Você já tem a rotina da pandemia? Você trocou a rotina antes do Covid pela rotina do Covid? Olha, o que eu mais tenho ouvido são as pessoas dizerem: pastor, eu estou trabalhando mais do que se eu tivesse indo até a empresa. O que mais eu tenho ouvido é: os meus filhos estão estudando mais, têm mais lições do que se eles estivessem indo na escola. Parece que Deus mandou a pandemia para chamar a nossa atenção. E o diabo tem ocupado você demais para chamar a sua atenção. Com quem você tem ficado? Com o diabo ou com Deus? Moisés também estava no deserto, ocupado demais. Mas quando Deus chamou a atenção dele, tudo parou. Todos poderiam esperar. O gado poderia esperar. A viagem poderia esperar. Os seus compromissos poderiam esperar. Mas Deus não poderia esperar. Eu estou muito preocupado com a igreja brasileira. Pai, estou muito preocupado com a igreja Nova Jerusalém. Porque Deus permitiu que isso acontecesse para nós pudéssemos estar mais perto dele, é o que todo mundo diz. Mas parece que a gente já se acostumou com a nova rotina e os velhos hábitos continuam os mesmos. Se você não orava antes da pandemia, você continua não orando. Se você não lia a Bíblia antes da pandemia, você continua não lendo. Não é interessante isso? Parece que eu e você precisamos de fato de uma experiência sobrenatural para despertarmos para a questão da fé. Tenho ouvido também que depois desta pandemia a igreja brasileira vai passar por um avivamento. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que a igreja brasileira vai passar por um avivamento. Porque durante a pandemia, a igreja brasileira não tem, pelo menos no convívio meu, pelo menos com as pessoas que eu tenho falado, a igreja brasileira não tem vivido um avivamento. Volto a dizer,
ela já encontrou a rotina da pandemia. Ela já encontrou a rotina do Covid. As empresas continuam sufocando você e roubando de você o privilégio de estar com Deus. As escolas estão roubando o privilégio dos seus filhos de estarem com Deus. E nós estamos permitindo isso dentro dos nossos lares. Até quando, igreja brasileira? Até quando, família Nova Jerusalém? Até quando? Será que Deus vai ter que, de fato, fazer com que algo pegue fogo na sua frente para você dizer, tudo pode esperar, menos Deus? Ou Deus continuará ficando em último lugar na sua lista de obrigações, de tarefas, de atribuições, de compromissos? Será que Deus vai continuar estando em último lugar da sua agenda? Quando eu olho para essa experiência de quando eu olho para essa experiência de Moisés, eu percebo claramente que Moisés parou tudo para notar uma sarça que ardia em chamas e não era consumida. Moisés trocou tudo pela presença de Deus. Moisés está me ensinando, tudo pode esperar, menos Deus. Será que você tem a coragem de fazer todo mundo esperar, menos Deus? Ou você está sempre fazendo Deus esperar por causa de todo mundo? Na noite de hoje, Moisés teve uma experiência significativa com Deus, porque ele optou pela presença de Deus e mudou a sua agenda. Imagine só um pouquinho comigo. Se Moisés não tivesse parado para observar aquela sarça que se consumia. Imagine só um pouquinho, comigo, só um pouquinho. Se Moisés tivesse feito vistas grossas e continuado o seu planejamento, continuado a sua rotina, continuado os seus objetivos, imagine só o que aconteceria. Primeiro, ele não teria participado do milagre do Êxodo. Segundo, ele não teria vivido a sua experiência de chamado. Terceiro, ele não teria conhecido intimamente a Deus. 3 coisas apenas. Quanto você tem perdido por fazer Deus esperar? Quanto será que você tem perdido por dizer sim para tudo e para todos e dizer não para Deus? Quanto? Quanto será que você tem perdido? Eu não queria que você continuasse perdendo. Eu queria que você tivesse a coragem de Moisés e falasse, agora é tempo de Deus. É tempo da presença dele. É tempo da manifestação dele. É tempo do cuidado dele. Eu queria que você tivesse a coragem que Moisés teve de parar a sua agenda por causa de Deus. Quando Moisés teve essa experiência, o texto bíblico diz que ele vai precisar para alimentar, retroalimentar, continuar vivendo essa experiência de tempo. Tempo. Também o que eu mais tenho ouvido nesse tempo é que nós temos a oportunidade de aproveitar o tempo. Curioso, né? E o que nós mais temos visto é pessoas vivendo a rotina da quarentena, oprimidas pelo tempo. Hoje você tem um monte de tempo, pelo menos é o que dizem. E você tem desperdiçado esse tempo. Moisés, ele precisou de tempo. O texto bíblico diz que dos 0 aos 40 anos, ele passou no palácio, no Egito, sendo instruído por Faraó.
E o texto bíblico vai dizer que com 40 anos, ele viu, né, os seus parentes, os seus familiares sendo espancados. Volte comigo lá em Êxodo capítulo 2, a partir do verso 11. E quando ele viu isso, ele então foi vingar-se, foi proteger, foi defender os seus, né, conterrâneos. E ali ele matou um egípcio. E ali ele fugiu. E foi então para a terra do seu sogro, lá no Sinai. E foi então passar 40 anos lá, trabalhando para o seu sogro. E agora, depois de 80 anos, Deus tem o chamado dele para Moisés para libertar o povo de Israel. E Moisés, vivendo essa questão do tempo, esta não lógica do tempo, esta preparação ainda não percebida por ele, ele vai dizer assim no versículo 11: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Moisés está dizendo mais ou menos assim, não apenas quem sou eu, ele está dizendo, mas Deus, este sou eu. Ele está dizendo mais ou menos assim, Deus, a conta não está batendo na minha mente. Se fosse pelo menos 40 anos atrás, quando eu estava dentro do palácio, se fosse pelo menos 40 anos atrás, quando eu estava, quando eu era um homem influente, quando eu tinha influência, quando eu podia falar com o faraó e influenciá-lo, faria todo sentido. Mas agora eu estou 40 anos fora do palácio. Deus, você se lembra que eu saí de lá fugido? Agora eu sou simplesmente aqui, né, um empregado do meu sogro. Estou aqui no deserto cuidando do rebanho do meu sogro. Não sou conhecido, não sou respeitado, não sou valorizado. Olha, ainda eu tenho um problema de voz. Ele vai ainda tocar nesse assunto no versículo 10 de Êxodo 4. Eu ainda não sou um homem eloquente, eu não sei falar muito bem, eu não sou inspirativo, eu não sou atrativo, eu vou falar, as pessoas não vão dar importância. Deus, este sou eu. Quando o texto bíblico diz assim no versículo 11, Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para... Na verdade, ele está dizendo, este sou eu. Na questão do tempo com Deus, na questão da intimidade com Deus, nós sempre vamos nos lembrar de quem somos, mas vamos nos esquecer de quem Deus nos fará ser. Eu vou repetir. Na nossa intimidade com Deus, nós sempre estamos nos lembrando de quem somos, mas nos esquecemos de quem Deus nos fará ser, ou de quem Deus nos tornará, ou de quem seremos quando estamos na presença dele. E é exatamente isso que Deus vai falar a Moisés. Eu entendo quem você é. Você que não entende quem você será. E o texto bíblico está no versículo 12, quando Deus diz assim, eu estarei com você. Moisés, eu estou com você. Eu estou trabalhando com você desde quando a sua mãe colocou você nas águas do Nilo. Desde quando a princesa encontrou você enquanto ela se banhava. Eu estou com você em toda a criação, em toda a educação que você recebeu lá no Egito. Eu estou com você quando você saiu fugido do Egito. Eu estou com você agora. Ei, para mim não importa, né, o que você pensa a seu respeito, para mim importa o que eu estou fazendo com você. Na nossa intimidade com Deus, precisamos parar, né? E aqui eu volto, talvez, à mensagem de domingo pela manhã. Moisés estava cheio de culpa, cheio de complexos,
né, uma autoestima baixíssima, e era isso que alimentava os seus dias, era isso que alimentava a sua mente, era isso que alimentava o seu comportamento, né? Moisés estava escravizado pelas suas emoções, e é isso que alimentava os seus pensamentos, e enquanto Moisés estava preso em toda essa engrenagem humana, Deus está dizendo: ei, não se apegue a quem você acha que você é. Não se apegue a quem a realidade diz que você é. Não se apegue a quem as suas emoções estão dizendo quem você é. Se lembre ou creia em quem você será a partir desta intervenção. A vida de oração, ela não deve ser marcada por quem somos, mas pelo lembrete de quem seremos na presença dele. A vida de oração não deve ser marcada pela experiência de quem somos, mas de quem seremos. Moisés, então, nesta oração que ele está fazendo com Deus, nesta conversa que ele está tendo com Deus, nesse diálogo que ele está tendo com Deus, ele é lembrado de que Deus sim sabe quem ele é. Mas ele está sendo lembrado também de quem ele se tornará na presença dele. O que tem te escravizado hoje é a percepção de quem você é? Ou a realidade de quem você será? Na companhia, na presença, no andar com Deus. Quem você será é o que importa na noite de hoje. Para onde Deus está te levando? A maneira como Deus está trabalhando em sua vida. Os milagres que Deus já fizera. Os milagres que Deus está fazendo. É isso que importa para você. E não aquilo que a sua realidade está dizendo. E não aquilo que as suas emoções estão dizendo. Quero fazer uma pausa. Quero fazer você pensar um pouquinho a respeito disso. Quero fazer você olhar para esse texto de uma maneira diferente. Se você nunca viu esse texto como uma oração, passe a vê-lo. Esse diálogo íntimo de Moisés com Deus. Na vida cristã, eu preciso sim priorizar Deus. E lembre, prioridade é uma palavra no singular. Já conversamos sobre isso. Prioridade é uma palavra no singular. Qual é a sua prioridade? Eu espero que seja Deus. Eu espero que você tenha coragem de cancelar a sua agenda para não fazer Deus esperar, como Moisés fez. Na nossa jornada, na nossa caminhada cristã, o tempo está sempre a nosso favor, mesmo que você não creia nisso, mesmo que você não sinta isso, mesmo que você não perceba isso, o tempo está sempre ao nosso favor. Deus está trabalhando, Deus está curando, Deus está restaurando, Deus está renovando sonhos, realinhando projetos, realinhando sentimentos, realinhando, propostas. Deus está sempre fazendo isso. Confie no tempo como seu aliado e não como seu inimigo. Quando você achar que não tem mais tempo para nada, Deus vem, restaura o seu sonho e mostra que Ele continua sendo o Senhor do tempo. Quando a palavra de Deus diz exatamente isso, que um dia para Deus pode ser como 1000 anos como um dia, Ele está
nos lembrando disso, que Ele é Senhor do tempo. Quantas vezes eu me culpei porque eu demorei a dizer sim a Deus quanto ao chamado dele para a minha vida. Me sentia velho, porque eu comecei o seminário com 24 anos de idade e tinham meninos começando o seminário com 18, com 19. E eu me sentia velho. Com 24 anos, eu começar o seminário, vou me formar com 28. E o que vai ser, então, do ministério? E foi curioso como Deus trabalhou com a questão do tempo na minha vida, no que diz respeito ao seminário. Eu quero garantir para você que Deus continua sendo o Senhor do tempo. Para Moisés, 80 anos era tarde demais. 80 anos não fazia mais qualquer sentido para a vida dele. É como se ele estivesse dizendo: pai, eu perdi já toda a minha vitalidade, perdi já toda a minha influência, perdi já todo o meu conhecimento. Agora não faz mais muito sentido. Por que o Senhor não me chamou há 40 anos atrás? E Deus vai dizer para ele: porque você não estava preparado. Você precisava desses 40 anos no Sinai. Irmãos, olha que curioso. Moisés vai trabalhar para Jetro, na península do Sinai. Durante 40 anos, Moisés andou por aquela região. Subiu monte, desceu monte. Durante 40 anos, Moisés andou com o gado do seu sogro naquela região. Procurou pastos novos. Procurou lugares melhores para poder alimentar o rebanho do seu sogro. Curiosamente, a rota de fuga do Egito foi por onde, igreja? Qual foi a rota de fuga do Egito para o povo de Israel? Pelo Sinai. Guiados por quem? Por Moisés, que conhecia aquela região como a palma da sua mão. Moisés conhecia todos os atalhos daquela região. Moisés conhecia todos os lugares daquela região. Não é curioso? Que Moisés teve que trabalhar 40 anos numa região que talvez ele se sentisse, menosprezado, inferiorizado, desrespeitado e abandonado. Mas foi exatamente a experiência de Moisés naquela região que levou, o povo de Israel a sair do Egito. Às vezes, parece que você está correndo atrás do rabo, que nem um cachorro. Às vezes, parece que você está andando em círculo. Às vezes, parece que você não está saindo do lugar. Eu penso que tudo isso seja o trabalhar de Deus em sua vida, preparando você para o grande momento da história da sua vida. Eu tenho grandes dificuldades com um jargão evangélico. Sabe qual é? O melhor de Deus ainda está por vir. Sabe por quê? Porque o melhor de Deus é o momento em que estamos vivendo. E o momento seguinte continua sendo o melhor de Deus. E o momento seguinte continua sendo o melhor de Deus. Porque se nós não vivermos o melhor de Deus hoje, com certeza nós vamos desprezar o melhor de Deus amanhã. Então, quando eu escuto esse jargão, o melhor de Deus ainda está por vir, eu penso, essa pessoa nunca vai desfrutar do melhor de Deus, porque ela está desprezando o melhor de Deus agora, que é o cuidado dele, o trabalhar dele, a influência dele, o agir dele. Na noite de hoje eu quero que você entenda que o tempo é um elemento, favorável, que trabalha por você, que abençoa a sua vida. Nessa conversa, então, que Moisés tem com Deus, ele pergunta assim, este sou eu? Na verdade, ele declara isto, Este sou eu? Como se Deus não soubesse quem ele fosse. Ele também agora vai perguntar, tá bom, este sou eu, mas quem é você?
Olha, vê comigo o texto bíblico lá no versículo 13. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Em outras palavras, Moisés está dizendo assim, vou repetir a leitura do texto. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, quem é o Senhor? Que lhes direi? O texto bíblico diz, qual é o nome dele? Moisés, na verdade, está perguntando, quem é o Senhor? Quando me perguntarem, quem é o Senhor? O que lhes direi? Veja como essa questão de identidade era importante para Moisés. Primeiro, Moisés, ele quer deixar bem claro para Deus quem ele é, como se Deus não soubesse. Agora, Moisés quer ter bem claro para si quem Deus é. E aí Deus vai nos lembrar que na vida cristã, na jornada de oração, eu preciso priorizá-lo, mudando a minha agenda. Eu preciso de tempo para que Deus trabalhe na minha vida, mas eu também preciso de intimidade. Não é curioso? Olha, Moisés pergunta assim para Deus, quem sou eu? E olha o que Deus responde para Moisés, quando Moisés pergunta, quem é o Senhor? Versículo 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Deus vai responder a Moisés da mesma maneira que Moisés respondeu a Deus. Quando Moisés estava inseguro, ele diz, eu sou assim, este sou eu. E Deus responde, é verdade. Você quer saber quem eu sou? Este sou eu. E aí, Deus vai querer lembrar a Moisés que ele é o Deus da intimidade. E Deus vai dizer mais ou menos assim, Moisés, você quer saber quem eu sou? Por exemplo, eu sou o Deus de Abraão e Sara, vocês se lembram deles? Eu sou o Deus de Isaac e Rebeca, vocês se lembram deles? Eu sou o Deus de Jacó e Raquel, você se lembra deles? Você quer saber quem eu sou? Olha, eu sou o Deus que viu você fugindo do Egito, escondido no junco, no deserto. Você quer saber quem eu sou? Olha, eu sou o Deus que ouvi. Olha o versículo 7, igreja. Eu sou o Deus que ouvi as suas orações e vi a opressão que vocês sofreram no Egito, quando vocês achavam que eu não estava vendo, quando vocês achavam que eu não estava me importando. Eu sou o Deus que caminho com você. Quando Deus responde, eu sou o que sou, ele está chamando Moisés a um relacionamento de intimidade com ele. Ele está dizendo mais ou menos assim, Moisés, você não disse para mim quem você é? O homem velho, o homem gagá, ou gago, melhor dizendo, o homem sem influência, o homem, desprestigiado, esquecido e abandonado na península do Sinai? Então, agora eu vou dizer para você quem eu sou. Eu sou o Deus dos teus antepassados. Eu sou o Deus que acompanhei a sua fuga do Egito, quando você estava escondido lá nos juncos. Eu sou o Deus que vi a opressão do meu povo no Egito. Eu sou o Deus que caminho com você. Eu sou o Deus que aparece numa sarça ardente para chamar a sua atenção. Eu sou o Deus da sua intimidade.
Na caminhada com Cristo, na jornada de oração, no envolvimento com a vida cristã, nós precisamos ter intimidade com Deus. Se hoje Deus perguntasse para você, se você hoje perguntasse para Deus, quem é o Senhor? O que ele responderia? Quais são as suas histórias com Deus? Você se lembra das suas histórias com Deus? Você se lembra? Se eu perguntar para Deus hoje, quem é o Senhor? Ele vai dizer assim para mim: eu sou aquele que na sua adolescência, quando você se sentia, sozinho, quando você se sentia desprestigiado, eu o alcancei com a minha graça. Eu sou aquele que quando eu lhe chamei para o ministério pastoral, você pediu vários sinais. E eu fui dando cada um desses sinais para você. Eu sou aquele que quando naquela aula que você esteve com o pastor Kenji a respeito do futuro ministerial, e você fez uma pergunta para mim, eu te respondi através do pastor Kenji. Eu sou aquele que quando você foi para o ministério pastoral, e quando você estava já liderando uma igreja, e quando você se sentia inseguro por liderar uma igreja, e você se achava inexperiente, eu apareci para você naquela oração. Irmãos, eu poderia passar aqui a noite inteira relatando quais seriam as respostas de Deus para essa minha pergunta. Se eu na noite de hoje perguntasse, quem é o Senhor? Eu poderia passar a noite inteira imaginando quais seriam as respostas que Deus me daria. E você? Se você perguntasse na noite de hoje, quem é o Senhor? Quais as respostas que Ele lhes daria? Quais as respostas? Quais as respostas que vêm à sua mente? Você tem intimidade com Deus? Você é íntimo do Pai? Você anda de mãos dadas com Ele? Na noite de hoje eu queria que você pensasse um pouquinho sobre tudo isso. Queria que você olhasse para a história de Moisés. Queria que você pensasse comigo a conversa que Moisés teve com Deus. Essa oração que Moisés fez com Deus. Ou fez para Deus, ou se envolveu com Deus. Como tem sido a sua jornada nesse tempo? Será que as profecias desse tempo estão se cumprindo em sua vida? A gente escuta tanta coisa, mas na realidade a gente vê tantas outras coisas que se contrapõem àquilo que a gente tem ouvido. Sinceramente, Igreja Nova Jerusalém, eu não gostaria que você desperdiçasse a sua quarentena. Mãe, eu gostaria que você fosse mãe dos seus filhos, não professora dos seus filhos. Sabe por quê? Porque quando as aulas voltarem, ela terá uma professora. Ele terá um professor. Porque professor, professora, seu filho vai ter de monte na vida. Mas mãe, ela só tem você. Pai, eu não queria que você fosse nesse tempo professor, professora do seu filho. Porque professor, professora, seu filho, sua filha vai ter um monte na vida.
Mas pai, ele só tem você. É triste para mim, como pastor, ouvir notícias das minhas ovelhas queridas dizerem assim: pastor, eu não tenho tempo de assistir uma história do Ministério Infantil porque meu filho tem muita lição. Irmão, irmã querida, 7 minutos de história. Para você se deleitar e se derramar na vida do seu filho e da sua filha. É triste para mim, às vezes, como pastor, ouvir que eu não tenho tempo, pastor, de entrar na live, porque a empresa está sugando demais de mim. Deus pode esperar, seu chefe não. Deus pode esperar, a professora e a escola do seu filho não. Vai ter avivamento, igreja, quando a pandemia passar? Ou, quando a pandemia passar, vai voltar tudo ao normal. Quem era santo vai continuar se santificando. Quem não era santo continuará não se santificando. Moisés me chama a atenção no dia de hoje. Moisés para tudo para sentir a presença de Deus. Nessa presença com Deus, ele é consolado e confortado de que para Deus não importa quem ele pensa ser. Para Deus importa o que Deus irá fazer com ele. E nessa parada que Moisés fez diante da sarça ardente, Moisés foi lembrado de que o eu sou, o grande eu sou, como nós cantamos em nossa comunidade, é um Deus de história, é um Deus de intimidade, é um Deus de relacionamento, é um Deus de dia e hora. Porque na minha vida eu tenho aprendido isso, que o grande eu sou é um Deus de dia e um Deus de hora. Eu espero que também seja assim na sua vida. Orações da Bíblia. Elas nos ensinam a caminhar com Deus em tempos de quarentena e em tempos de normalidade. Eu quero orar por você. E eu quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida na noite de hoje. Se você tem feito todo mundo esperar, porque a sua prioridade é Deus, não desanime. Siga em frente. Mas se você tem feito Deus esperar, por causa de todo o resto que está acontecendo em sua vida, por favor, mude o seu padrão. Porque se Deus parou o mundo para chamar a nossa atenção, então dê atenção a Ele. Se o Covid-19 é a sarça ardente do século XXI, faça como Moisés. Pare tudo e ouça o que Deus tem a lhe dizer. Feche seus olhos. Eu quero orar com você nesta hora. Pai querido, abençoe o nosso coração na noite de hoje. Abençoe as nossas vidas neste momento. E que possamos ter a sensibilidade de Moisés
de pararmos diante do Senhor e desfrutarmos da sua deliciosa presença. Pai, que a experiência de Moisés seja minha, seja a dos meus irmãos, seja a da tua igreja local. Que a experiência de Moisés seja a experiência deste povo querido que se chama pelo teu nome. Esse é o meu pedido, essa é a minha oração, e eu a faço em nome de Jesus. Amém, ó Pai.